Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Engenharia em Curso. Quem fala com vocês é o professor Engenheiro Civil Jesse. Na aula de hoje nós vamos ver um exercício resolvido completo sobre flexocompressão e flexotração em perfis metálicos. No caso do nosso exercício, do nosso exemplo resolvido de hoje, nós vamos ver um caso de flexão composta oblíqua, que é o caso mais grave possível, ou seja, quando eu digo assim mais grave, seria o máximo de cálculos, o máximo de esforços atuando, né, no nosso elemento. Você vai ter dois tipos de flexão, tanto no eixo X quanto no eixo Y. E também você vai ter aí um esforço de compressão aqui no nosso caso, certo? Na última aula eu mostrei a vocês como isso poderia acontecer e hoje eu vou mostrar para vocês como resolver um exemplo onde isso ocorra, tudo bem? Então vamos lá. O exemplo de hoje ele é o 7.6.3 do livro do PFI 2009, certo? E ele é o mesmo exemplo 7.6.1 que foi resolvido na aula passada, só que dessa vez ele vai ter algumas diferenças. Então, como a gente já sabe, nós temos uma coluna com extremidades indeslocáveis de perfil coluna viga soldada, né, o CVS, 450 por 116 kg por metro, em aço MR250, e está sujeito a esforços do tipo permanente de compressão de 800 kN e um momento fletor constante de 50 kN vezes metro atuando no plano da alma, ou seja, em torno do eixo de maior inércia, o eixo X. Bom, vamos verificar a sua segurança sabendo que o comprimento de flambagem é de 6 metros, tudo bem? Só que quais são as diferenças com relação ao outro exemplo que nós resolvemos aqui na aula passada? Antes nós tínhamos contenção lateral, só que agora o perfil ele não possui nenhuma contenção lateral, a não ser, obviamente, nos apoios, tudo bem? E a segunda coisa, né, a segunda diferença para o nosso exercício de hoje é que a carga não é mais centrada. A carga axial agora ela tem 2 centímetros de excentricidade em relação ao eixo Y, tá? O perfil ele tem esse tipo de seção transversal e esses são todos os dados de propriedades geométricas fornecidos em tabela, também retirados lá do livro do PFI 2009. Então, pessoal, vamos resolver o nosso exercício. Nós temos aqui a mesma imagem do exercício passado, só que agora nós não temos mais essa contenção lateral contínua para o eixo Y, certo? Então, observem aqui, como nós não temos mais uma contenção lateral contínua, o efeito de compressão pode gerar uma flambagem tanto em torno do eixo X quanto em torno do eixo Y. Se o eixo Y é aquele eixo de menor inércia e nós temos o mesmo comprimento de flambagem para os dois eixos, então a flambagem aqui, né, de compressão, ocorrerá em torno do eixo Y, certo? Que é o eixo de menor inércia. Outra coisa que vai acontecer aqui é que, além deste momento em torno do eixo X, certo? Nós vamos ter também um momento em torno do eixo Y. Por quê, pessoal? Nós vamos ter aqui uma excentricidade de 2 centímetros dessa carga P. É uma excentricidade de 2 centímetros. Então, essa carga deslocada 2 centímetros na direção de X vai gerar um momento em torno do eixo de menor inércia, ou seja, em torno do eixo Y. Então, o momento será dado pela carga P vezes essa excentricidade de 2 centímetros, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos começar com os esforços solicitantes de projeto. Então, nós temos que o NSD, que é a nossa carga de compressão solicitante, é 1.4 vezes 800. 800 é o nosso valor característico, 1.4 vai ser o coeficiente para cargas permanentes. Então, nós temos uma solicitante de compressão de 1.120 kN. E agora é o seguinte, pessoal. Nós vamos ter aqui que calcular o CM. Esse CM ele vai entrar nos cálculos para os esforços solicitantes de momento, tanto para o eixo X como para o eixo Y, tudo bem? Então, nós vamos calcular somente um aqui. Somente o CM que ele vai servir tanto para X quanto para Y nesse caso. Então, nós temos que a equação é 0,6 menos 0,4 vezes M1 sobre M2. Lembrando, pessoal, que M1 e M2 são os momentos nas extremidades e que M2 é o maior momento. Eu não sei se na aula passada eu acabei informando erroneamente que M1 seria maior do que M2, mas o correto, pessoal, é M2 maior do que M1, certo? M2 é o maior momento na extremidade, M1 é o menor momento da extremidade. No caso que os momentos na extremidade sejam iguais, então M1 sobre M2 vai ter uma relação igual a 1, ok? No nosso caso, a gente já viu lá no exercício passado que o CM vai ser igual a 1, né? E
vai se repetir essa mesma situação para esse nosso exemplo de hoje, Cm igual a 1. Bom, na aula passada a gente apenas calculou a carga crítica, né, o ME de Euler, né, a carga de Euler crítica, apenas para o eixo x. Só que hoje nós vamos calcular tanto para o eixo x quanto para o eixo y, pois nós temos dois momentos, um em torno de x e um em torno de y. É por isso que a flexão ela é uma flexão composta do tipo oblíqua, composta por nós termos uma carga de compressão aliada a uma flexão, e a flexão ela é dita oblíqua, pois existem dois momentos, um em x e um em y, tudo bem? Então, nós vamos ter π ao quadrado é I sobre KL ao quadrado para o eixo x, então nós vamos ter 20.000 kN por centímetros quadrados do nosso módulo de elasticidade, vezes 52.834 centímetros a quarto do nosso momento de inércia, em torno de x, sobre o K, que é o nosso parâmetro de flambagem 1, vezes 600, que é o nosso comprimento de flambagem ao quadrado, certo? Então, NEx vai ser igual a 28.969,5 kN. Logo, o B1, que é o coeficiente que considera os efeitos de segunda ordem no momento, para x, certo? B1 de x vai ser igual a Cm vezes 1 sobre 1 menos NSD sobre NE. O NE aqui vai ser o NE de x, pessoal. Então, B1x vai ser 1 sobre 1 menos 1.120 sobre 28.969,5. B1 de x igual a 1,04. Então, o nosso momento em torno de x, solicitante, MSD de x vai ser igual a 1,4 vezes 1,04 vezes 50. Então, 1,4 do coeficiente majorador, 1,04 do nosso B1, que considera os efeitos de segunda ordem, vezes 50, que é o nosso valor solicitante característico. Então, MSD de x igual a 72,8 kN vezes metro. Agora, temos que calcular também o MSD de y. Então, o NE de y, que é a carga crítica para y, vai ser igual à mesma equação que fizemos para x, só que agora o momento de inércia vai ser o momento de inércia em torno do eixo y, 7.207. Então, a carga crítica vai ser de 3.951,7 kN e o B1 de y vai ser igual a 1,4. Então, temos que o MSD de y, que vai ser o momento solicitante em torno desse eixo, vai ser de 1,4 vezes 1,4, ou seja, 1,4 do coeficiente de majoração para cargas permanentes, vezes 1,4, que é o nosso coeficiente que leva em consideração os efeitos de segunda ordem para o eixo y, vezes o momento solicitante em torno desse eixo. Então, como eu falei para vocês, o solicitante em torno deste eixo vai ser igual a excentricidade vezes a nossa carga axial. A excentricidade aqui é 0,02 metros, certo? Porque são 2 centímetros, vezes a nossa carga axial de 800 kN. Então, nós temos um momento solicitante em torno desse eixo de 31,4 kN vezes metro. Com todos os esforços solicitantes de projeto, vamos calcular agora todos os esforços resistentes de projeto. Então, vamos começar pelos esforços de compressão. Tá? Com relação à flambagem local, na outra aula a gente já viu que não existe flambagem local para esse perfil, então nosso Q é igual a 1. E agora é só calcular a flambagem global, certo? Temos todos os dados necessários, aqui está a tabela, então vamos lá. Lambda 0 vai ser igual a KL sobre R raiz QFY sobre π ao quadrado E. O R aqui vai ser o R, o raio de giração em torno de Y, pessoal, pois é o eixo de menor inércia, certo? Aqui para compressão. Então, nós vamos ter 1 vezes 600 sobre 6,97 centímetros, que é o raio de giração em torno de Y. Vem aqui na tabela 6,97, ok? Vezes a raiz de Q, que é igual a 1, vezes 250, que é nossa tensão de escoamento do aço, sobre π ao quadrado, vezes o nosso módulo de elasticidade do aço. Então, temos um lambda 0 igual a 0,97, com um valor menor ou igual do que 1,5 para lambda 0, a equação a ser utilizada vai ser 0,658 elevado a lambda 0 ao quadrado para encontrar o coeficiente global Q. Então, fazendo esse cálculo, nós temos Q igual a 0,674. Então, é só jogar na equação para a tensão axial, né, a força axial, perdão, né? A força axial de compressão resistente, que AGFY sobre gama 1. Então é só fazer e temos que o valor resistente de compressão é de 2.271,7 kN.
Bom, já temos a compressão resistente, precisamos agora apenas calcular o momento resistente. Só que temos que calcular, pessoal, tanto para X quanto para Y, certo? Bom, os esforços resistentes de projeto por momento fletor com relação a flambagens locais, FLA, flambagem local da alma, e FLM, flambagem local da mesa comprimida, nós já vimos na outra aula que a seção ela é compacta, então não vamos calcular aqui novamente para não perder tempo, certo? E com relação à flambagem lateral com torção, pessoal, a gente tem que considerar tanto o momento de X, de 72,8 kN vezes metro, como o momento de Y, de 31,4 kN vezes metro. Então vamos por partes, certo? Vamos começar com X e depois iremos para Y. Bom, momento em torno de X, nós vamos ter que calcular os comprimentos LBP e LBR, certo? Se necessário, para determinar se a viga ela pode ser classificada como curta, intermediária ou longa com relação aos efeitos da flambagem lateral com torção. Então, LBP vai ser igual a 1,76 vezes RY vezes a raiz de S sobre FY. Lembrando que RY, pois é a flambagem lateral, como estamos tratando do momento em torno de X, a flambagem lateral vai ser dada em Y, certo? Bom, LBP vai ser igual a 1,76 vezes 6,97, raiz de 200.000 sobre 250, então LBP igual a 346,97 centímetros. Como o nosso LB, que é o comprimento destravado para a flambagem, é de 600, já não temos aqui uma viga curta. Então, ou ela vai ser intermediária, ou ela vai ser do tipo longa. Precisamos calcular, então, LBR. Para calcular LBR, pessoal, nós vamos precisar de dois coeficientes. O beta1 e o CW. O CW que é a constante de empenamento, certo? Fiz os cálculos aqui para a gente já. Todos esses valores de W, certo? O E, o J, o H, o TF e o Y podem ser todos retirados aqui da tabela. E é só jogar todo mundo aqui em centímetros, certo? Para poder obter esses valores para beta 1 e CW, tudo bem? Bom, com esses dois valores, nós podemos então calcular o valor de LBR, que é dado por essa equação aqui, certo? Então, LBR vai ser dado pelo valor de 1.054,27 centímetros. Bom, se nós temos que um LBP de 346,97, um LB de 600 e um LBR de 1.054,27 centímetros, então nós vamos ter aqui uma viga do tipo intermediária, pois o LB está entre os dois valores limites, tudo bem? Bom, o MP, certo? Que é o momento de plastificação total, é dado por FY vezes Z, igual a 657,25, e o MR é igual a WXFY menos sigma R, que vai ser igual a 410,9 kN vezes metro. Lembrando que, para uma viga do tipo intermediária, o valor do momento resistente vai estar entre esses dois valores, certo? Entre o valor de MP e o valor de MR. Lembrando, pessoal, quem não estiver aqui relembrando, o valor de sigma R ele é dado por 0,3 de FY, certo? Então, para você resolver essa equação aqui, entre parênteses, é só você fazer FY menos 0,3 de FY, ou seja, 0,7 de FY. Então, para obter o valor de MR, 0,7 de FY de WX. Tudo bem? Bom, então, com o MN dado por, que é o momento nominal, né? MN é o momento nominal, dado por CB vezes MP menos MR, vezes a relação de LB, LBP, LBR, e esse valor tem que ser menor ou igual do que o momento máximo de plastificação total da seção dado por MP, então é só substituir todo mundo aqui na equação. Então o momento nominal vai ser dado por 569,12 kN vezes metro, e esse valor é sim menor do que o valor de MP de 657,25. Então, com o valor do momento nominal encontrado, para encontrar o valor do momento resistente, é só fazer a divisão de Mn pelo coeficiente de segurança γ1, que para uma combinação normal de ações é igual a 1,10. Então, fazendo essa divisão, nós temos que o momento resistente para o eixo X é de 517,38 kN vezes metro. Com o valor de X encontrado, a última coisa para a gente achar aqui, para poder partir para o critério de segurança, certo? Para o critério de dimensionamento, para os efeitos compostos, certo? De flexocompressão, no nosso caso aqui, precisamos achar, por fim, o momento em torno de Y. Então, para esse caso, pessoal, vamos ter que calcular aqui o LBP
para o eixo Y. Então, se para o LBP do eixo X a gente fazia essa equação com o raio de giração em torno de Y, então se a gente reinverter aqui a situação e calcular para o momento em torno de Y, o raio de giração a ser considerado na equação do LBP não vai ser mais o raio de giração em torno de Y, mas sim o raio de giração em torno de X, tudo bem? Então, fazendo a substituição de R de X igual a 18,88 centímetros, aqui na tabela, certo? Nós vamos encontrar um LBP igual a 939,85 centímetros. Logo, pessoal, com um LB de 600 centímetros menor ou igual do que o nosso LBP, nós vamos ter sim uma condição de viga curta. E, para uma viga curta, nós podemos calcular ela simplesmente pela equação mais fácil, que seria o momento resistente dado por Fy vezes o Z de Y dividido por γ1. Lembrando que Fy vai ser a nossa tensão de escoamento, o γ1 vai ser o nosso coeficiente de segurança para combinações normais, dado por 1,10, e o Z de Y vai ser o nosso módulo plástico da seção. Lembrando que a gente sempre utilizava aqui o Z de X para calcular o momento resistente em torno de X. Vamos tratar agora de momento em torno de Y, então o Z vai ser o Z de Y. Só que vai surgir aqui um pequeno problema, pessoal. Que problema seria esse? O Z de X nós temos aqui na tabela para esse grupo de perfis do tipo coluna viga soldada, certo? Nós vamos ter aqui sim o Z de X. Só que quando você vem aqui para o bloco do eixo Y, você não tem o Z de Y, certo? Você tem apenas o momento de inércia, o módulo elástico da seção e o raio de giração. Só que o módulo plástico da seção, o Z de Y, não existe aqui. Então a gente vai ter que calcular, certo, pessoal? A gente precisa calcular o Z de Y para poder resolver esse último passo aqui da questão. Então como é que a gente acha, professor, o módulo plástico da seção? Muito simples, você vai fazer o cálculo da área comprimida vezes a distância do centroide dessa área comprimida até a linha neutra plástica da seção, mais a área tracionada vezes a distância do centroide dessa área tracionada até a linha neutra plástica da seção. Professor, não estou entendendo nada. Calma, pessoal. Vai ser bem simples. Assim, nós temos o nosso perfil, ok? E como o nosso momento vai ser em torno do eixo Y, que é o eixo de menor inércia, então a linha neutra plástica ela vai passar bem aqui, certo? Bem no nosso eixo Y. E como nós temos um eixo duplamente simétrico, essa porção aqui de área, que pode ser dita como uma área tracionada, por exemplo, vai ser igual a essa outra porção da área, que pode ser dita como a porção da área comprimida da nossa seção transversal. Então, se nós temos essa área igual a outra área, ou seja, a área comprimida igual a uma área tracionada, então basta a gente calcular apenas uma das áreas vezes a sua distância, certo? A sua distância do seu centroide até a linha neutra plástica da seção e no final multiplicar por 2. Ou seja, calculo o valor dessa minha área aqui, certo? Delimitado dessa linha neutra plástica para a direita. Então nós temos metade dessa mesa inferior mais metade da mesa superior mais metade da nossa aula. Então vou calcular o valor dessa área aqui, certo? E vou multiplicar por essa distância do centroide dessa área até a linha neutra plástica da seção. Mas nós temos um pequeno problema aqui. Como achar, então, essa distância? Essa distância y do centroide dessa seção até a linha neutra plástica. Então vamos ter que fazer um pequeno cálculo aqui para poder achar, certo, pessoal? Esse y ele vai ser dado por a relação de todas essas áreas. Então nós temos três áreas aqui. Metade dessa linha, metade dessa mesa superior, metade da mesa inferior e metade da alma. Então nós temos três áreas aqui. Então vamos ter que fazer um somatório da área de cada uma dessas três áreas vezes a distância de cada um dos seus centroides até essa linha neutra plástica da seção, dividido pelo somatório de todas essas áreas, certo? Isso aqui vai ser uma questão lá de resistência dos materiais, certo? A gente aprende isso aqui quando a gente estuda a resistência dos materiais. Então vamos lá, vamos começar
pela metade da nossa alma, tudo bem? Então, essa primeira porção de área aqui, nós vamos fazer esse lado vezes esse lado. Então, nós temos metade de T0, certo? Então, T0 vai ser igual a 12,5 milímetros, ou seja, 1,25 centímetros. Como nós queremos apenas metade dele, então é 1,25 sobre 2, vezes o H0 inteiro. Então, o H0 vai ser igual a 418 milímetros, ou seja, 41,8 centímetros. Temos a área. Temos que multiplicar a área, né, vezes a distância do seu centroide até a linha neutra plástica da seção. Então, essa distância vai ser dada por metade da metade de T0. Tudo bem? Então, se é metade da metade de T0, vai ser 1,25 dividido por 4. Temos a primeira área vezes a sua distância do centroide, mais a segunda área vezes a distância do centroide. Só que percebam que tanto a mesa superior quanto a mesa inferior, vão possuir a mesma área. Então é só calcular para uma e multiplicar por 2. Então é por isso que o 2 entra aqui na equação, certo? Que é para considerar as duas áreas. Então 2 vezes 1,6. 1,6 vai ser a espessura da mesa, certo? O TF aqui de 16 milímetros, 1,6 centímetros, vezes metade da mesa. Então, BF, que é de 330 centímetros, dividido por 2. E a distância do nosso centroide vai ser metade de metade da mesa, né? Então, vai ser 30 dividido por 4. Tudo bem? Então, nós temos aqui em cima todas as áreas vezes as suas respectivas distâncias do centroide. É só dividir agora pelo somatório das áreas, né? Pelo somatório das áreas. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos ter que o y para conjunto dessas três áreas vai ser igual a 4,97 centímetros. Com esse valor, então, nós podemos fazer a multiplicação e obter o valor de z de y. Então, vai ser a distância da área vezes a distância do centroide. Mas, como a área comprimida é igual à área tracionada, é só fazer duas vezes essa distância. Então, nós vamos ter duas vezes, para considerar as duas áreas, a distância do seu centroide, que é de 4,97, vezes o somatório dessas áreas, que é o mesmo que está aqui embaixo na equação, certo, pessoal? 1,25 sobre 2 vezes 41,8. Isso daqui está considerando essa área aqui, né, da alma, metade da alma, mais 2 vezes 1,6 vezes 30 sobre 2, que vai considerar aqui a nossa mesa, tudo bem? Tanto a superior quanto a inferior. Fazendo esses cálculos, enfim, obtemos um z de y igual a 736,8 centímetros ao cubo. Bom, enfim, com esse valor, podemos achar o nosso momento resistente em torno de y, que vai ser dado por Fy vezes z de y dividido por gama A1. Fazendo esses cálculos, nós vamos obter 167,45 kN vezes metro, ok? Com todos os valores de momentos resistentes, compressão resistente e também compressão solicitante e momentos solicitantes, podemos partir para o critério de segurança para flexocompressão. Lembrando que precisamos fazer uma relação de NSD sobre NRD e descobrir qual das duas equações da NBR 8800 vamos utilizar. Então, 1120 sobre 2271,7, obtemos uma relação de 0,493, que é maior ou igual do que 0,2. Para esse caso, utilizaremos essa equação aqui, certo? Onde nós não vamos ter nenhum coeficiente multiplicando a relação de NSD sobre NRD, mas nós vamos ter um coeficiente de 8 sobre 9, multiplicando as relações de momento solicitante sobre momento resistente. Lembrando que todo esse somatório, certo, precisa ser menor ou igual do que 1. Logo, fazendo NSD sobre NRD, 1120 sobre 2271,7 mais 8 sobre 9, momento solicitante de X, 72,8, dividido pelo resistente de 517,38, mais momento solicitante de Y, de 31,4, dividido pelo resistente, né? Aqui é o solicitante em cima, né? Perdão. Em cima é o solicitante e embaixo vai ser o resistente. Então, 31,4 sobre 167,45, nós vamos obter um valor de 0,493 mais 0,292, com um total de 0,79, que é sim menor ou igual do que 1. Então, para este caso, nós vamos obter
uma condição satisfatória, pessoal. Então, o perfil, ele atende a essa solicitação. Então é isso. Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Um abraço.